Olá, bem-vindo à sua 15ª aula de programação em Python. E nessa aula a gente vai estar falando sobre dois atalhos entre aspas, porque na verdade eu não sei o nome técnico desses comandos, dessas estruturas que eu vou estar ensinando para vocês. Então, por que eu digo atalhos? Eu estou dizendo atalhos porque eles vão tornar os nossos programas mais compactos e mais fáceis de escrever quando a gente usar esses atalhos. Então, vamos olhar que dois atalhos são esses. Então, o primeiro atalho. Até agora a gente começou na aula 13, se não me engano, a trabalhar com os ciclos while. E dentro dos ciclos while, eu falei para vocês que era muito comum nos nossos programas a gente usar uma variável contadora, count. E essa variável contadora, ela ia ser incrementada ao longo do meu ciclo while. Normalmente, a gente atribui o valor inicial da variável contadora como sendo 0 e vai incrementando ao longo do meu ciclo while da seguinte forma. Eu atribuo à minha variável contadora o valor que a minha variável contadora possui, mais 1. Então, no caso, se eu fizer isso e pedir count, eu vou receber 1 de volta. O contador era 0, 0 mais 1 passou a ser 1. Agora, veja que aqui, numa mesma linha, eu tive que escrever duas vezes o nome da minha variável. Tem como eu evitar fazer isso? Tem. Existe uma expressão que é totalmente equivalente a essa, na qual você só precisa escrever o nome da variável contadora uma única vez. Então, como funciona essa expressão? Suponhamos que você tenha que a variável contadora vai atribuir a ela o contador, a própria variável contador, vezes, ou mais, ou dividido, ou resto da divisão, ou divisão inteira, ou potência com algum outro número qualquer. O fato é que a variável contadora vai receber o valor de contador depois de realizar uma operação matemática. Então, para eu fazer isso, eu simplesmente escrevo a operação matemática que vai estar sendo realizada com a variável contadora ou com uma variável qualquer. Escrevo o sinal de atribuição e aqui eu coloco com o que a variável contadora vai estar realizando essa operação aritmética. Então aqui, conte mais atribuição 1 é a mesma coisa que essa expressão aqui. Então se eu der enter nisso aqui, conte era 1, aqui ele somou 1, ele passou a ser 2. Eu posso pegar e fazer a divisão inteira de conte por 2, e aí se eu pedir conte vai dar 1. Eu posso pedir conte resto da divisão por 2. Resto da divisão por 2. E aí se eu pedir conte vai dar 1. Posso pegar conte e multiplicar por 3. E aí se eu multiplicar por 3 vai dar 3. Posso pedir conte e elevar ao quadrado. E aí se eu pedir conte vai dar 9. Posso pegar conte e dividir por... Enfim, eu posso usar todas as operações que eu mostrei para vocês até agora. E eu também posso pegar aqui e eu posso colocar expressões aqui. Então, eu posso colocar 2 mais 3 vezes 4 menos 7 dividido menos 8 dividido por 4. Então, se eu colocar isso aqui e executar, se eu pedir count, vai dar 21. Então, vamos entender. 9. Aqui tem 2 mais 12 dá 14, menos 8 dividido por 4 vai dar 2, 14 menos 2 é 12, aí eu estou somando tudo isso aqui com 9, 12 mais 9 dá 21. Então eu posso colocar aqui expressões matemáticas para somar, usar potência, multiplicar, resto da divisão inteira, qualquer operação para minha variável contadora. Então, vamos fazer um exercício para entender um pouco como isso funciona. Então, aqui eu tenho um exercício para a gente trabalhar um pouco a nossa mente e também para fixar o conceito que a gente olhou agora. Então,
Dizemos que o número natural é triangular se ele é produto de três números naturais consecutivos. Exemplo, 120 é triangular, pois 4 vezes 5 vezes 6 é igual a 120. Dado o número inteiro não negativo, n, verificar se n é triangular. Então, tá. Eu sei que o número triangular é o produto de três números seguidos, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, 40, como é que eu faço para determinar se 40 é ou não um número triangular? Então, 40, ponto de interrogação. Então, eu poderia pegar e multiplicar números até ver se eu encontro alguma coisa que é igual a 40. Então, como é que eu faria isso? Eu poderia pegar a menor multiplicação possível entre números consecutivos. Que multiplicação é essa? 1 vezes 2 vezes 3. Concordam que essa é a menor multiplicação possível? Eu não posso colocar aqui 0, porque se eu colocar 0 aqui, automaticamente a minha multiplicação é 0. Então, a minha menor multiplicação possível para obter um número triangular é 1 vezes 2 vezes 3, certo? E aí, se eu pegasse e olhasse 1 vezes 2 vezes 3, daria igual a 6. Ainda é diferente de 40. Só que eu não testei todas as minhas possibilidades para chegar no 40. Até agora eu só testei uma. Então, o que eu faria? Testaria para a possibilidade seguinte. 2 vezes 3 vezes 4. E aí isso daria 12 vezes 2, 24. Bom, vamos tentar o próximo. 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4 é 12, vezes 5 dá 60. Então veja aqui quando eu peguei 3 vezes 4 vezes 5, eu já passei de 40, certo? Então aqui eu já sei que como eu cheguei aqui, eu não preciso mais verificar, porque qualquer multiplicação de três números consecutivos vai dar maior que 40. E as multiplicações que foram anteriores ao 40 já não deram o 40. Agora vamos olhar a mesma coisa, só que para o 120. Como é que eu faria para ter certeza que 120 é triangular? Então eu pegaria e faria essas mesmas multiplicações aqui. E ia testando. Aí quando eu chegasse na prova, na próxima, 3 vezes 5, 4 vezes 5, vezes 6. Eu chegaria aqui, 4 vezes 5 é 20, vezes 6, 120. E aqui eu poderia parar de testar, porque, poxa, achei que 120, que isso aqui deu igual a 120. Então, os meus dois motivos de parar de verificar se o produto dá ou não um número é, primeiro, se ele for maior do que o número ou se ele for igual ao número. Então, você já deve ter visto, já deve ter percebido, se ligado, que a gente vai precisar trabalhar com o ciclo while. E que a condição do meu ciclo while é que o produto dos três números consecutivos, então eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, só para entender que são nossos três números consecutivos, tem que ser menor que o número que eu vou estar olhando. Certo? Por que tem que ser menor? Porque não é menor igual? Não é menor igual porque quando for igual, eu tenho que parar o meu loop. Não é maior porque quando for maior, eu tenho que parar meu loop. Então, essa é a minha condição. Agora, primeira coisa, a gente precisa pedir para o usuário digitar um número. Digite um número. E a gente vai atribuir esse número à minha variável 1. Agora, eu posso criar três variáveis i, j e k que vão receber 1, 2 e 3. Por que essas três variáveis? Por que criar três variáveis? Porque essas três variáveis vão ser aquelas que eu vou estar incrementando ao longo dos meus testes e que eu vou multiplicar para ver se dá o meu número. E eu atribuo a elas 1, 2 e 3 porque essa é a menor multiplicação possível. Então aqui eu substituo 1, 2 e 3 por i, j e k, certo? Então aqui eu tenho que incrementar i por 1, j por 1 e k por 1. E aí ele vai testando. Então no caso do 40, 1 vezes 2 vezes 3
é menor que 1? É, 6 é menor que 40. Ele vai somar 1 a todos. 2 vezes 3 vezes 4 é menor que 40? É, vai somar 1 a todos. 3 vezes 4 vezes 5 é menor que 40? Não. Então já não vai entrar. Então aqui, se I vezes J vezes K for diferente de 1, então veja aqui, quando eu sair desse ciclo while para o 40, eu vou ter que I vezes J vezes K vai ser 60. Então eu vou ter que I vezes J vezes K vai ser diferente do 1. Então se isso for verdade, a gente deve imprimir N, num não é triangular. Agora, se a gente tivesse com o 120, por outro lado, né? Se a gente tiver com o 120, e se isso aqui for realmente igual a 120, a gente vai poder sair aqui e imprimir é triangular. Então, só pra gente colocar aqui, eu acho que fica melhor a gente escrever ele é triangular, se ele for igual, e caso ele não seja igual, obrigatoriamente ele não é triangular. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser o que for. Eu vou salvar isso aqui. E aqui, salvando isso aqui, vamos ver se isso funciona. Pô, acabei de salvar. Ok. 120. 120 é triangular. Vamos lá. 6. 6 é triangular. Vamos pegar o meu 40. 40 não é triangular. Então veja que ele está funcionando corretamente. Aqui só um detalhe. Eu usei 3 variáveis, mas não necessariamente você deveria usar 3 variáveis. Aqui você só precisaria usar uma, que é a variável i. E aí o que você faria? Incrementaria i em 1. Em vez de escrever aqui um j, eu escreveria i mais 1. E aqui, em vez de escrever k, eu escreveria i mais 2. Porque são números consecutivos, afinal. E aqui eu posso colocar essa expressão equivalente. E aí meu programa ficando assim, ele também funciona corretamente. Então, aí é um exemplo de como você usa o incremento, vê que ficou bem mais rápido escrever o meu incremento. Então, vamos agora para o nosso segundo tipo de atalho, entre aspas. Então, para a gente entender como funciona esse atalho, vamos escrever um programa. E nesse programa, a gente deve fazer o seguinte. A gente deve pegar e receber um determinado número n de pessoas. E aí, para cada pessoa, a gente vai pegar o dia de nascimento dela, ou seja, o dia, o mês, o ano em que ela nasceu, e vai pegar uma idade. E a partir disso, a gente vai ter que calcular a data em que a pessoa vai vai completar essa determinada idade. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, a gente pede o número de pessoas. Então, caramba! Digite o número de pessoas. E aqui eu vou criar uma variável contadora, vou atribuir ela o valor de 0. E para cada pessoa... Não, primeiro vamos fazer para uma pessoa só. Vamos deixar isso aqui como comentário. Vamos ver como é que a gente faria para descobrir o aniversário de uma pessoa. Então eu vou pedir o dia, int, input, digite o dia de nascimento. Tem que pedir o dia de nascimento dessa pessoa, mês. Digite o mês de nascimento. Então aqui coloco digite o mês de nascimento. Aqui eu vou pedir por último o ano. Digite o ano de nascimento. Tá? E aí, tendo de o ano, eu tenho que pedir a idade que ele quer fazer. Digite
a idade. Então, aqui a gente vai ver quantos anos ele vai ter para a gente procurar qual vai ser o dia de aniversário dele. Então, se uma pessoa nasceu em 1994 e eu estou pedindo 1 ano de idade, eu tenho que pegar 1995. Então, eu tenho sempre que imprimir aqui na tela do usuário, eu tenho que imprimir a pessoa fará idade no dia. Aqui eu vou colocar o dia, vou colocar uma barra, o mês, vou colocar outra barra, o ano, mais a idade dele. Então aqui eu consigo colocar totalmente quando que ele vai quando vai ser o ano em que ele vai completar essa determinada idade. A idade eu vou colocar aqui a ser, coloquei isso aqui no caps lock, a ser completada. Então, vou salvar isso aqui, vou executar. Digite o dia do nascimento. Vamos supor que eu nasci no dia 23/12 de 1995. E eu quero saber quando é que eu vou fazer 20 anos. Então, eu vou fazer 20 anos no dia 23/12 de 1995. Mais 20 eu vou fazer em 2015. Então, aqui ele vai aparecer. A pessoa fará 20 no dia 23/12 de 2015. Certo? Aqui fará idade anos no dia blá 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 blá. Então, beleza, isso é para uma pessoa. Agora, perceba que quando eu fui escrever o meu print, eu tive que ficar parando várias vezes para colocar uma vírgula, aí outra traço, colocar uma vírgula, aí outra traço, por causa do número de variáveis que eu tenho aqui. E aí foi um pouco mais trabalhoso escrever esse print, porque ele tem muitas variáveis a serem colocadas no meio dele. E uma outra coisa é que o print ele não saiu exatamente do jeito que eu gostaria. Não seria melhor se aqui não tivesse esse espaço entre os números, tivesse tudo grudadinho como se fosse uma data de verdade? Então, como é que eu faço para corrigir esse problema? O primeiro, de eu ter que dar muito trabalho para eu ficar escrevendo, e o segundo, para eu não colocar esse espaço automático que ele coloca quando eu coloco uma variável entre vírgulas. Então, dentro do print, e dentro das palavras que a gente coloca entre aspas, existe um sinal que ele é especial. Por que esse sinal é especial? Porque a partir dele, a gente vai buscar uma variável para colocar numa determinada posição. Então, o que eu estou tentando falar? Então, ó, eu quero imprimir a pessoa ela fará, sei lá, N de idade, anos, no dia D, barra, mês, barra, ano. Então eu queria colocar isso. Queria colocar nesse formato aqui. Como é que... E aí eu atribuiria para cada uma dessas variáveis idade, dia, mês e ano mais idade. Então eu queria fazer isso aqui. Poder colocar nesse formato aqui, e aí só no final eu preciso escrever o nome das minhas variáveis. E aí ele buscaria aqui e jogaria para cada um deles as variáveis equivalentes. Como é que eu faço isso? O operador especial do qual a gente está falando para fazer isso é o operador %. Então, % não é o operador de módulo. No caso de eu ter aqui 1% no meio de uma expressão aritmética, sim, é o valor de módulo. No caso dele estar dentro das aspas, ele é um operador especial para formatar frases. Então, o que esse operador especial faz? Do lado desse operador especial, a gente coloca um sinal específico, dependendo da variável. E aí, quando a gente coloca esse sinal específico, eu estou dizendo que no lugar desse %i, eu vou colocar o valor
de uma variável, certo? Ou desse %f, %d, %s. Então, no lugar desse porcento alguma coisa aqui, eu vou colocar uma variável. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai estar lendo assim, da esquerda para a direita. A pessoa fala, pô, aqui vai ter uma variável, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra. E aí, aqui no final, ele vai buscar essas variáveis para jogar nas posições equivalentes. Então, aqui eu devo colocar 1%. E se eu tiver várias variáveis, eu coloco aqui um parênteses. Então, aqui quando eu coloquei esse porcento, ele está falando, ó, esse porcento que você colocou aqui, você deve buscar essas variáveis aqui, uma a uma, para jogar aqui. Então, aqui eu também colocaria porcento e porcento i, porcento i. Aí, se eu salvar e executar isso aqui, vou colocar a mesma entrada do anterior. E veja que aparece nos dois a mesma coisa, só que aqui aparece tudo certinho. E a outra vantagem foi que foi mais fácil escrever meu print, porque eu não tive que ficar colocando vírgulas, abre aspas, vírgula, vírgula, abre aspas, fecha aspas. Enfim, eu escrevi mais rapidamente e eu escrevi num formato mais adequado para o que eu queria colocar. Então, beleza. Esse é o atalho que a gente vai usar. Agora, como é que eu sei o que eu devo colocar aqui? Se eu colocasse aqui, em vez de i, colocasse um z, por exemplo, ele funcionaria? Vamos ver. 23, caramba. 23, 12, 995, 20, e aí ele dá um erro. Pô, por que ele deu um erro? Aparece aqui, value error, unsupported format character. Então, formato do caractere não é suportado, não pode ser utilizado, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Do lado desse porcento, eu tenho que colocar uma letra que represente um número inteiro, porque as minhas variáveis são inteiras. Então, dependendo do tipo de variável que você estiver colocando, você vai colocar uma letra específica, em especial. Então, para variáveis inteiras, para inteiros, você vai colocar %i ou %d, certo? Então, aqui eu posso colocar %i, %d, posso misturar os dois e aí jogar e rodar o meu programa assim. Aqui no final eu tenho que pedir as minhas variáveis. Se eu quiser colocar um sinal de porcento, colocar porcento dentro do meu print, se não tiver nenhuma variável no meu print, basta eu colocar só o porcento. Agora, se tem uma variável que eu estou usando com porcento aqui, então eu devo colocar porcento para escrever porcento. Agora, se você quiser colocar outros tipos de variáveis, para floats vai ser %f, para strings vai ser %s. Então, ao longo do curso, a gente vai estar vendo como é que eu coloco na tela os outros tipos de variáveis. Então, por enquanto, só vamos focar nesses dois aqui, que é a variável inteira, e para colocar 1% na minha tela. Então, ó, vou só executar para vocês verem que o %d também funciona corretamente. Então, vou colocar 23, 12 de 1995, fazer 20 anos, tá aí. Funciona corretamente. Agora, lembro que minha proposta inicial era pegar N pessoas. Então, aqui eu tenho que escrever while count menor que N. Isso aqui a gente já fez várias vezes. E aí eu tenho que pedir isso aqui dentro do meu ciclo while. E aí depois eu tenho que incrementar a variável count por 1. Então, deixa eu dar um F5 nisso aqui, digite o número de pessoas. Vamos supor que tenha 3 pessoas. A primeira, a que a gente já colocou, 1995, 20 anos. A segunda vai 24 do 3 de 1990, quando que ela vai fazer 30 anos, 2020.
31 do 1 de 1998. Quando que ela vai fazer? 7 anos. Em 31 de 1 de 2005. Então, nosso programa roda corretamente. Agora, tem um problema básico no nosso programa. Vamos supor que em vez de 3, eu tivesse 50 pessoas. E que a pessoa estivesse olhando uma tabela para colocar a idade das pessoas. Ia chegar num ponto que, se ela não se lembrasse exatamente onde ela parou, e qual foi o número da pessoa, ela não saberia o que digitar aqui. Ela poderia ter uma digitação dobrada. Então aqui seria melhor eu pedir digite o dia de nascimento da pessoa 1, da pessoa 1, da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 2, da pessoa 2. Assim o meu usuário sabe qual é o número da entrada que ele está colocando. Então, como é que eu faço isso? Eu posso usar dentro do meu input o operador % de novo. Então, como é que eu vou fazer isso? Digite o dia de nascimento da pessoa %i. E que %i é esse? É a variável count mais 1. Por que count mais 1? Porque count começa com 0, não existe pessoa 0. Então, sempre o count mais 1 aqui. Então, digite o data de nascimento da pessoa 1. Da pessoa %i, aqui dentro mesmo, count mais 1. Nascimento da pessoa %i, count mais 1. Deixa eu tirar esse espaço só para ficar tudo igual. Count mais 1. Da pessoa %i, count mais 1. E aqui a pessoa %i. E aqui em idade eu coloco count mais 1. Se eu salvar isso aqui e executar, digite o número de pessoas, 3. Às vezes eu não sei o que o Python escreve aqui. 3. Digite o nascimento da pessoa 1. A pessoa 1 foi 23 de 12 de 1995 e ela fez 20 anos. Da pessoa 2 é 24 de 3 de 1990, quando ela fez 30 anos. E da pessoa 3, 31 de 1 de 1998, e ela fez 7 anos. Então, assim fica mais fácil do meu usuário saber qual é o número da entrada que ele está colocando. E assim fica melhor para ele escrever no nosso programa. O nosso programa fica mais adequado para o usuário quando eu coloco nesse formato. Então veja aqui, eu posso usar dentro do print e dentro do input para facilitar, para ficar mais bonito a saída e para facilitar para o meu usuário. E eu vou estar usando, normalmente eu vou estar usando desse input dentro de ciclos de repetição, eu vou estar pedindo esse %i. Então, beleza. Esses foram os nossos 2 programinhas de aula. Você tem 2 exercícios para casa. Então, esse é o primeiro de exercício. Dizemos que o inteiro positivo n é perfeito se for igual à soma de seus divisores positivos diferentes de n. Exemplo, 6 é perfeito, pois 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, dado um inteiro positivo, vai ficar se n é perfeito. Então, é mais ou menos parecido com o triangular, só que em vez de ser multiplicação, agora eu tenho uma soma de 3 números consecutivos, de 3 números, e não são 3 números qualquer, são os números que são divisores de um determinado número. E o outro exercício tem para fazer, dado uma n e uma sequência de n números inteiros, determinar a soma dos números pares. E aqui você tem que colocar dentro do input qual que é o número n que ele está digitando da sua sequência. É o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, para facilitar a digitação do usuário. Então, essa foi a aula de hoje. Ficou um pouco comprida, mas só para falar de 2 atalhos, mas são 2 atalhos que vai
facilitar a sua programação. Então, espero vocês na próxima aula.